Vamos lá, vamos lá. Quando tiver tudo pronto também, você pode. Eu acho que é melhor. Essa mesa tá assim. Row, row, row. Se eu pudesse, eu matava 1000. Pode? Pode? Não, tudo bem. Então, gente, vamos lá, boa tarde. Primeiro, que bom que vocês estão aqui, de verdade. Tipo, poder trocar conhecimento é tipo uma das coisas que eu sempre. Que eu sempre almejo durante a minha trajetória, assim, principalmente para pessoas pretas. Para quem não me conhece, eu sou a Pod. Tem um projeto que chama Pode Ser Desligado. É um projeto de Live PA. Eu comecei. Esse nome ele veio aqui no Rio de Janeiro, quando eu comecei a ter acesso às festas de música eletrônica. E era tipo 2016, 17, por aí. E aí eu me deparei com uma comunidade extremamente esbranquiçada, né? Tipo, todo rolê de festa, todo rolê de arte sonora que tinha aqui no Rio era tipo bem branco. E a gente tinha a comunidade preta bem separada mesmo, assim. E aí eu precisava de um nome, não queria usar meu nome na época. E devido ao tipo de equipamento que eu tinha acesso também, que era tipo, meu computador fudido. É isso, vai vir um monte de palavrão, hein, gente. Vamos gravar palavrão. Meu computador fudido, a maioria dos equipamentos sucateado. Então era tudo como se tudo fosse explodir alguma hora, assim. Tipo, ia parar a qualquer momento. E aí nasceu essa... Pode ser desligado. E aí esse nome ele vai se ressignificando na medida que o tempo passa. Hoje em dia, assim como a minha transição, já me entendo como Pod, quase não uso muito mais o Pode Ser Desligado, mas o nome do projeto ainda segue esse. E acho que a gente pode se apresentar. Aí, tipo, eu desenvolvo trabalho em várias áreas, assim, eu trampo tocando, né, em rolê, produzindo beat, fazendo trilha sonora, design de som. E todo o meu aprendizado ele foi muito autodidata, assim, foi muito na marra, assim. Tenho esse computador, o que eu posso fazer? Quando eu morava aqui, eu achei um teclado no lixo. E aí foi quando tudo começou, assim. Eu levei o teclado para casa e era tipo apertar a tecla e criar os drones e ficar ali. Eu gravava com o celular, sabe? Pegava meu celular, botava para gravar e assim eu comecei a fazer minhas primeiras performances, assim, estudando. Estudando não, na época eu nem entendia como um estudo, mas investigando mesmo aquele instrumento e pensando às vezes em frequências, assim. Tem um trabalho que eu fiz para uma marca que chama RMA3, que é a Juliana Araújo. Me ajuda a lembrar quem mais? Acho que é a Roma. A Roma. Não, era a Juliana Araújo. Esqueci, mas tudo bem, são 3 pessoas. E aí foi um trabalho que eu fiz todo em cima de ondas agudas do teclado. Então é um trabalho que eu chamei de... Era um processo subtrativo. Eu ia pregando as teclas do teclado com fita crepe, criava toda uma estrutura e depois eu ia tirando isso para que a gente percebesse melhor cada coisa, cada processo que ia acontecendo ali. Eu acho que a gente pode se apresentar, né? Agora para não ficar blá, 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 blá. Vai lá, Larissa, diga aí. Caraca, eu primeiro. Ué, tá aqui na minha frente. Como é que é essa apresentação? Fala o meu nome, O que você quiser falar, com o que você faz, o que você trabalha. Tá bom. Eu também não falei tudo, com certeza uma hora eu vou lembrar e vai voltar. E a oficina ela vai se dar muito assim, só te interrompendo já. Ela vai se dar muito assim, um caminho que não vai ser linear.
Então, tipo, eu levo uma coisa, uma hora eu vou voltar, falar, ai, volta aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Então vai ser, a ideia é sempre a gente criar esse espiral mesmo, assim. Não vai ser uma linha, assim, não vamos Tá. pegar uma reta. Então, eu sou a Larissa, eu tenho 20 anos, eu trabalho com audiovisual, trabalho, tipo, estudo audiovisual há 4 anos, nunca parei, não vou parar, enfim. E basicamente é isso que eu faço, eu edito vídeo, mas eu não entendo nada de áudio. Vai ser muito interessante estar aqui e aprender que eu vou aprender hoje. E é isso, basicamente é isso. Sou uma mulher preta e tamo aí na produção. Aonde você mora? Eu moro na Ilha das Goias, mas eu sou cria de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Ilha das Goiás chegando na Barra, é isso? É, na Barra. É isso. Perfeito. É isso. Maravilha. Chamo Beco, sou de Niterói, tenho 24 anos, trabalho com música experimental, comecei fazendo pelo iPhone, pelo GarageBand, e minha tela era quebrada, me identifiquei muito com os baterias cateados, assim, e, enfim. Faço música desde 2018, eu acho, antes eu estava só dando umas estudadas, assim. Gosto muito de jogar, gira em torno de meu projeto gira em torno de experimentações sonoras, onde eu jogo minha voz e escrevo poesias. Trabalho com performance também, com performance visual. Estudo design de moda também. E é isso, faço trilhas sonoras também. Na verdade, vou fazer minha primeira trilha sonora em breve. Estou só esperando o curta chegar na minha mão. E é isso. O que chegar na sua mão? O curta chegar na minha mão. Ai, tudo. Estou Perfeito. só esperando, ele deve para chegar em breve. Perfeito. Plínio, quer falar? Quero falar, meu nome é Plínio, eu trabalho com audiovisual, multiplataforma. Pela primeira vez eu estou fazendo aqui com a Larissa esse trabalho de híbrido entre técnica e produção, está sendo uma aventura. Aí eu comecei a trabalhar nesse mundo como VJ. Eu fiz um workshop de VJ na Espetáculo, que é uma escola de arte e tecnologia, focada para a criação de profissionais no mundo das artes. E aí eu tive esse portal de trabalhar com, e eu comecei a trabalhar com projeção mapeada em teatro, então a carreira quase toda é fazendo videomap em teatro. E aí há alguns anos eu tive chamado para comunicação e aí comecei a visitar também fiz lá na Maré um curso de comunicação crítica com ênfase em audiovisual, que era de audiovisual. Aí eu comecei a entrar para o mundo do audiovisual, né, de captação e tal, e hoje eu sou filmmaker, publicitário, DJ, e adoro aventurar no mundo do sample, no mundo da música. É uma coisa, é um lugar que me chama muito, tanto que muitas coisas que eu estou trazendo também são minhas que eu comecei a montar, pensando em trilha sonora também, eu comecei a montar um setup meio que um estúdio em casa para captação de voz, para edição de som e tal. Então, assim, é um estudo que eu amo muito, então estou adorando estar aqui. E vambora, gente. Eu tenho 33 anos, tá? Vou fazer 34 semana que vem. Então tô assim, ó, no limite do... Eu vou fazer 33 semana que vem. Olha aí, ó. As arianas chegando. É Ares ainda? É isso, ó. Todas chegando com o pé na porta. E aí, gente, uma primeira coisa que eu acho que a gente pode conversar um pouco é sobre paisagem sonora, assim. Eu vou começar já fazer uma coisa bem macro até chegar num objeto, tá? Então, uma paisagem sonora é um conceito, né? Ele tem origem no soundscape, e ele se caracteriza por um estudo de uma análise do universo sonoro que nos rodeia. Então, a gente pode pensar assim, a paisagem sonora dessa sala, a paisagem sonora do Aterro do Flamengo, a paisagem sonora do elevador. É uma paisagem que a gente faz um círculo em volta, né? Você tira aquilo para poder estudar. E aí, o que é interessante pensar é que as paisagens sonoras elas vão se modificando na medida de que a gente vai evoluindo com as tecnologias, enfim, pensar a revolução industrial,
quanto isso mudou assim, no tipo de coisa que a gente escuta cotidianamente. A gente pode pensar, sei lá, como a construção lá daquela coisa no Rio Comprido, aquele viaduto no Rio Comprido, como aquilo interfere na vida das pessoas ali naquela região. A gente pode pensar, sei lá, como o aterro do Flamengo mudou a percepção da galera aqui do Rio na época que foi aterrado, sabe? É pensar que tudo, o som, tudo que é geográfico, clima, tudo isso vai interferir no som que a gente escuta. Tem esse mocinho aqui, ó, que é o Bernie Krause, nem sei falar o nome dele, ele tem esse livro perfeito que chama A Grande Orquestra da Natureza. Ele é um boy que ele trampava para Hollywood, ele fez trilha sonora de Bebê de Rosemary, Apocalipse Now, ele fez tipo, uns filmezões, assim. E uma hora ele cansa desse babado e vai fazer gravação. Ele falou, eu quero captar sons da natureza, assim. Então ele tem um SoundCloud desse livro, dá para procurar na internet, onde ele tem tipo muita coisa. Vai ter, sei lá, o som do gorila que vive em tal lugar na floresta X. E aí ele vai descrevendo como, sei lá, porque as pererecas elas vão se comunicar muito mais num clima úmido, assim. Ele vai explicar como a umidade, ela consegue propagar muito mais o som, né? A água, ela propaga muito melhor o som e de porque os animais vão se comunicando desse jeito, assim. Então, muda muito. A geografia, ela... Tem que ir lá? Vai lá, gente. De como a geografia, ela interfere muito no que a gente escuta, de fato. E aí, se vocês quiserem falar, gente, qualquer hora, perguntar alguma coisa, vamos que vamos, tá? Que é isso, eu também estou aprendendo à medida que a gente vai conversando. Eu tenho esse projeto dessa oficina, ele já existe, eu dava ela num formato menor, nunca foi nesse formato tão grande. E é isso, vamos que vamos. E aí, na paisagem sonora, a gente pode separar alguns aspectos para a gente começar a entender e dividir melhor as coisas. Então, isso que eu falei, a geografia, então a gente vai ter barulho de água, barulho de vento, pássaro, inseto. A gente tem os sinais, que são os avisos acústicos, né, que são tipo sirene, o apito do colégio, as coisas que vão de alguma maneira educando a gente sonoramente. Então a gente tem buzina, enfim. E a gente tem o marco sonoro, que é uma coisa que me atravessa muito, que é um som específico que dita o que tem ali naquela comunidade, por exemplo. É o que vai diferenciar um som que a gente escuta na periferia do som que a gente escuta no centro, por exemplo. E aí é esse tipo de som que hoje eu me preocupo um pouco. Quer dizer, eu fico pensando, tentando criar alguma estratégia de como não deixar esses sons serem extintos. Porque assim como, sei lá, os animais, assim como algumas coisas vão desaparecendo, os sons também vão desaparecendo. Tipo, pensar que daqui, sei lá, muitos anos, ninguém vai saber como era o som de uma máquina de escrever, por exemplo. Como era o som de uma câmera digital, de uma câmera analógica. Então, esses sons também vão se perdendo. E esse é um trabalho que o Bernie ele faz em resgatar isso. Tentar salvar umas coisas para o futuro. E é uma coisa que eu quero meio que continuar nessa oficina, que ele chama Banco de Samples por isso. A ideia é que a gente vá, a partir das nossas gravações, das nossas criações, a gente vai criar um banco de samples nosso para a gente desenvolver o nosso trabalho aqui durante a oficina. Foi criado um SoundCloud, onde a gente vai poder começar a subir as coisas bonitinho. Vamos que vamos criar a nossa coisa. E é impossível pensar o sample sem pensar na memória, né? Muita coisa que eu vou falar é pela uma ótica preta, tá? Então, tipo, a gente tem, enfim, historicamente, né? A gente tem histórias apagadas, né? E daí a minha ideia é com que esses samples eles venham nesse sentido de resgatar algumas coisas, criar outras coisas e tensionar essa ficção. Tipo, uma coisa que eu penso muito é toda a história da tirada do povo preto, da África, trazido para cá, ela pode ser muito linkada com a ficção científica, né? Aí chegou alguém. Aê!
No escurinho, já cheguei. E aí, querido, tudo bem? Como você chama? Eu sou Varone. Varone, prazer, pode. Eu acho que a gente pode dar uma pausinha só para você se apresentar, que a gente acabou de passar por isso, todo mundo apresentou. E eu acho que a gente pode começar aí. Sim. Então, sou Varone. Moro no Vidigal. E não sei o que eu falo. Quantos anos você tem? Tenho 25 anos. Estou aprendendo, assim, a fazer umas musiquinhas. A gente tentar buscar outras referências. Chique. É isso. Você toca? Então, durante a pandemia agora eu comecei a tentar produzir. E aí já fiz uns DJ sets também, mas eu queria ir mais pra essa vibe da produção mesmo. Aham. Aí fui tentando estudar o Ableton, fiz uns sonzinhos. Mas assim, uma coisa bem intuitiva, porque é bem complexo, né? É muito difícil, é bem Pois complexo. Uma coisa que eu falei aqui é que é isso, eu tipo, comecei exatamente assim. Meu processo foi completamente autodidata na música. Foi isso, um dia baixei o Ableton, eu baixei na verdade o Fruit Loops, eu nem comecei mexendo no Ableton. Aí eu ali fazendo, mas eu sempre quis fazer, sempre tinha período do ao vivo, sabe? E o Fruit Loops ele não te dá muita ferramenta para fazer o ao vivo. E aí uma hora eu falei, ai que saco, vamos lá, vamos baixar o Ableton. Aí todo o rolezão para conseguir baixar, baixei. E é isso, o YouTube, trocar ideia com as pessoas e tipo, e bora que bora. Eu estava aqui só falando, antes de você chegar, um pouco sobre paisagem sonora, que é tipo tudo que a gente escuta, né? Tipo, você pensar um lugar e fazer esse recorte para estudar. E é isso, tipo, a gente pode pensar a paisagem sonora do Vidigal, a paisagem sonora dessa sala, a paisagem... E é isso, e aprender... E pensar que essa paisagem sonora ela pode também ser extinta, né? Tipo, vários sons eles vão desaparecendo, assim como, sei lá, a chegada da modernidade, ela fez com que várias coisas desaparecessem e tal. E eu falei desse mocinho aqui, ó, que é o Bernie Krause, que ele tem esse livro A Grande Orquestra da Natureza. Ele chama... eu vou te dar aí, que eu não sei nem como se pronuncia. Que ele tem esse livro, ele era um cara que fazia trilha sonora para Hollywood, ele fez tipo, o Bebê de Rosemary, Apocalipse Sinal. E aí uma hora ele cansou, ele falou, não é isso que eu quero, vou pro mato captar bicho, assim, é isso. E aí ele tem tipo um vasto, assim, é muito grande, tem um SoundCloud, inclusive, com com algumas coisas que ele gravou, são gravações super raras, assim, mas nesse intuito de não deixar que os sons entrem em extinção também. E aí é tipo impossível não pensar, né, o sample como memória, né, essa coisa de você poder guardar esse fragmento. E pensar que, sei lá, a comunidade afrodiaspórica tem nesse trabalho constante de reconstrução da memória, invenção da memória, né? E aí quando eu falo invenção da memória é também de criar as nossas próprias ficções, assim, porque eu estava falando todo o processo de tirarem de escravização, né? O processo transatlântico, a gente pode entender ele como se fosse um processo bem ficcional, de ficção científica, né? Quando você tira uma população de um lugar, leva ela para um outro lugar, onde você vai tirar toda a humanidade, você vai escravizar, isso é tipo um filme de ficção científica pronto, sabe? Então a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco do som, mas sobre essa lente da ficção científica também. E aí a gente chega no objeto sonoro, a gente estava lá na paisagem e a gente vem diminuindo até chegar no objeto sonoro, que seria uma partícula, vai ser, sei lá, o estalo da máscara dele, vai ser a mão na mesinha que vai bater. E a gente vai começar a pensar um pouco nessa partícula pequenininha, nas qualidades desse som. A gente tem esse gráfico, que amanhã ele vai virar um outro gráfico, mas ele é ótimo para a gente começar a pensar hoje. Todo som, todo objeto sonoro que a gente vai pensar, ele tem um ataque, que é tipo o tempo que ele vai... Por exemplo, é super rápido. Tá! Se eu faço... Ele tem esse... até chegar no limite dele. Então, isso é o ataque. A gente tem um corpo. A gente não vai falar no transiente, tá? A gente vai pular o transiente. E a gente tem esse tempo de queda. A maioria dos gráficos que a gente vai ver é tudo assim, amplitude por tempo.
Vamos lá. E aí a gente pode pensar, a flauta, por exemplo, vai ter um ataque essa curva vai ser bem abaulada. Vai ser bem abaulada. Ela vai levar mais tempo para chegar aonde no corpo mesmo da flauta, para a gente entender. E assim a gente vai entendendo o timbre. Isso é o timbre, uma característica muito específica do tipo de som que você está produzindo. Se eu faço isso, tipo, sem ver, você vai fragar que eu estou fazendo isso numa fóbica, numa madeira. Se eu faço isso, você vai fragar que é tipo num livro, numa capa, alguma coisa assim. Então, tipo, tem muito registro ali impresso que é isso que faz a gente codificar o som e entendendo que tipo de material que é. E isso varia de timbre para timbre. Uma coisa importante da gente pensar que os espectros, eles nunca são assim bonitinhos, né? São umas coisas, tipo, todas misturadas. Isso é apenas um modelo que a gente cria para... Quando eu falo a gente, não sou eu. Um modelo criado. E aí eu vou falar muito, muita coisa que eu vou mostrar é ou do Schaefer ou desse bonitinho. O Schaefer é tipo um canadense que tipo, estudou muito som, assim. Ele tem, tipo... Ele dava muita aula, então ele praticava muito exercício com os alunos e ele ia descrevendo um monte de coisa. Então é bem interessante pegar umas coisas dele também para, se quiser aí uma teoriazinha, pegar para dar uma catada. Aqui eu trouxe são uns timbres de pássaros, tem nesse livro do Schaefer, no Afinação do Mundo, que ele está distinguindo uns tipos de som diferentes de pássaros. E aí, o que a gente consegue perceber, aqui nesse a gente tem, é um pássaro que ele solta várias notas ao mesmo tempo. Isso aqui seria uma altura, isso outra. Esse aqui já é um outro tipo, que vai fazer mais... Esse aqui faz... Esse aqui outro, e isso. Então, os espectros, eles são assim, bem embolados. Mas, para facilitar o estudo, a gente vai ver ele assim, e amanhã a gente vai ver ele mais simplificado ainda, que é tipo uma reta, outra reta e uma outra coisa. Tipo, quando a gente for para o Ableton, amanhã a gente vai começar a criar um instrumento. Então, tudo vai ser a partir disso, assim. A gente vai ver como funciona a síntese sonora e E é isso, a gente vai criar o instrumento a partir desse processo, que vai ser ataque, decay e que chama ADSR, que é ataque... Tá, vamos lá. O sample, ele é, tipo, todo mundo fraga o que é sample, né? Que é tipo um trechinho de um som, um trechinho de alguma coisa gravado, que pode ser usado em outra coisa ou não. Mas, pra mim, o sample, ele é tipo muito mais que isso, sabe? Ele pode ser uma fissura, ele pode ser uma viagem no tempo, ele pode ser a malandragem, o pulo do gato, um portal, uma viagem no tempo, pode ser uma fuga, uma ruptura, de novo a memória e de novo uma viagem no tempo. Eu falo isso porque quando o sample ele foi muito usado na criação do hip hop, né? Tipo, uma vez que a gente não tem, aí volto de novo a comunidade preta produzindo música, uma vez que você não tem grana para continuar gravando, pegar um trecho de uma coisa que já foi gravada, mano, é tudo que você precisa. E aí você passa a criar em cima desse babado. Então, por isso que eu acho que ele é tudo isso. Ele é a viagem no tempo, ele é a malandragem, é quando você consegue romper ali todo o processo que te é imposto e fala, não, eu faço desse jeito. Toda a história da música preta, ela é tangenciada por esses pulos do gato, assim. Tipo, pensar o acid, por exemplo, ele foi criado quando a galera teve acesso ao equipamento que já era obsoleto para a comunidade branca e mesmo sem saber como operar, eles começaram a rodar os knobs, assim. No simples fato de rodar os knobs, eles começaram a identificar aquele som do acid, né? E aí, enfim, criou-se o acid dessa maneira. E aí, seguindo aqui no sample, a gente tem aí essas viagens no tempo, que eu queria frisar bastante. E eu trago esses três caras, o Sun Ra, o George Clinton
e o Lee Scott Perry. Eu trago esses três caras porque eles são caras pretos e que, de alguma maneira, eles já fragavam esse rolê da viagem no tempo. São três caras que criam naves, assim. Os três, eles falam dessa nave e eles trazem... O George Clinton, inclusive, ele tem um vídeo dele... Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho, dá pra ver no YouTube. Tem um vídeo dele que ele chega, inclusive, numa nave. Eu acho que dá pra gente ver aqui, ó. Eu salvei aqui pra gente ver. O Sun-Ra, ele tem a orquestra, que é tipo o mesmo conceito de uma arca. E é isso, cada um no seu estilo, né? O Sun-Ra, ele vem numa coisa muito mais do jazz. O George Clinton no funk, ele chamava de P-Funk na época. E o Scott Perry, que vem no reggae. E ali no dub, ele monta um estúdio e chama o estúdio de Black Ark. Plantão BBB. Vamos lá, peraí, que a gente vai chegar no vídeo do George Clinton na nave. Onde fica? Biblioteca? Aqui, ó. Vai, computador, ajuda a gente. Tchuru, tchuru. Deixa eu ver onde é esse momento. É aqui, ó. E aí eu acho que não tá saindo som nessas caixas, né? Deixa eu ver. Será que tem que ligar elas de alguma maneira? Bom, o Rio de Janeiro, ele tá liberado, né? Até liberou, tipo, fora e dentro. Tá, tipo, tudo liberado. Mas eu tô de boa, assim, se quiser. É porque eu acabei acostumando. Eu acho que esse aqui teria que ter uma versão. Sério? Ué, mas o próprio HDMI, ele não era pra estar levando? Ixi, agora nada. Mas eu acho que tudo bem, é mais uma ideia ali visual pra gente poder ver essa nave. E aí depois vocês veem em casa. Isso é a gravação de um live. Isso é a gravação de um show. É tipo eles chegando num show. Isso é quando? Ai, não sei, tem que olhar. Aham, eu só pensei nisso também. Ai, com certeza, gente. É isso, né? Tipo, é a única coisa que... Nossa, mas Não, como não tem música, tá vindo a música da Xuxa na minha cabeça. E aí chega... Gente... Eu vou ver o ano aqui no celular rapidinho, mas acho que é tipo 80 e pouco. Ele é tudo. A Semana do Consumidor, Mercado Livre. Segura. Ah, é quase nos anos 80, tipo final dos anos 70. Me lembrou um filme também do Sun-Ra que ele tem, né? Que é bem... O Space is the Place, pá. Aham. E tem uns eletrônicos na trilha, né? É isso aí, por o Sun-Ra ele tá aqui. Experimentar. Vim aqui experimentar.
Quantos anos você tem? O que você faz? 28. Eu trabalho com tecido, com roupas e com esculturas. Acho que é isso. Só que eu acho que ultimamente eu tenho pensado em música, em som e tentar experimentar e ver como que é. Chique. A gente já deu uma caminhadazinha aqui numas partes, eu vou dar uma seguida. Qualquer coisa, a gente já vai para uma parte mais prática ali. Mas é isso, chegamos agora no... A gente estava falando das 3 naves, né? Tipo, a gente falou um pouco do sample, o que o sample pode ser para mim, que é tipo muito mais do que um trecho de som, né? Ele é tipo porta para você ir para outros mundos, enfim. É o pulo do gato, a malandragem, enfim. E pensar um pouco também o sample como uma viagem no tempo, uma estrutura que lança uma quebra, uma fissura e que a partir dela você consegue ir para qualquer outro lugar. E aí eu trouxe essas três pessoas, o Sun Ra, o Lee Scott Perry e o George Clinton, que eram caras que já pensavam na música esse conceito da nave. O Sun Ra, a nave dele chama orquestra, que é uma orquestra, e o Lee Scott Perry, ele tem a Black Arca, que é um estúdio que ele cria para fazer dub e reggae na época. É esse bafo aqui. Aham. E o George Clinton, que ele tem a Mothership, que era o vídeo que a gente estava vendo ainda agora dele chegando numa nave. Eu posso passar esse link para tu. E aí, para mim, eles são tipo meio que a base do afrofuturismo assim no som, assim. Eles e o Drexciya, que a gente vai falar um pouco mais amanhã. O Drexciya era um duo dos Estados Unidos. Uma das pessoas do duo continua viva, que é o Stingray, que talvez vocês tenham ouvido falar. Alguém já ouviu falar nele? Ele tocou numa Code aqui no Rio já. É o Stingray. E eles criam um mito de Drexciya, que se trata da... Quando os escravizados estão vindo para a América, as mulheres negras, mulheres negras grávidas, elas se jogavam do navio dentro d'água e pariam essas crianças no fundo do mar. Então, tipo, uma vez que essas crianças já estavam submersas na água na barriga, quando elas parem no fundo do mar, as crianças conseguem viver de boa e eles criam uma comunidade afrodiaspórica, eles criam uma fenda, justamente essa coisa da viagem no tempo, que levam eles de volta para a África. Então, ao invés deles contarem a história, tipo, de um ponto de vista de massacre, eles criam que essas pessoas elas criam esse mecanismo para se salvar e voltam direto para a África. E essa comunidade, ela é a comunidade responsável pelo me fugiu a palavra, pelo eletro. Eles criam um eletro, o eletro ele foi criado meio assim. Eu acho que a gente amanhã vai falar mais do Drexciya, porque é tipo, a gente vai ler um texto também, eu tenho uma tradução de uma entrevista deles, que é tipo muito, muito chique. E eu acho que a gente vai para ali fazer uma... Essa história que você contou agora é de quem? De nenhum desses, é do Drexciya, é uma linha que eu vou puxar aqui no meio e vou descer. É porque esses 3 caras, eles vão... É isso, como no começo eu falei que a gente não vai seguir uma linearidade, assim. Eu vou fazer um vai e volta, eu vou circular, eu vou voltar. E aí, no meio desse triângulo, tem uma linha que desce para o fundo do mar. Porque esses 3 caras, eles estão, de alguma maneira, no espaço. Um afrofuturismo que está pensando muito espaço. E o Drexciya, ele desce para o fundo do mar. Ele fala, não, vamos lá para baixo. E depois de um tempo, depois de consolidadas, eles vão sim para o espaço. Eles chegam a colonizar uma estrela. Eles vão num observatório suíço, eles pesquisam uma estrela que ainda não foi batizada, e eles patentiam a estrela numa intenção de colonizar mesmo, falar, esse espaço aqui é nosso também. Eu acho que aqui por hoje é isso, vamos lá pensar, brincar nos microfones, né, meu amor?
Ah, e agora vai todo mundo tirar pra falar no microfone. E aí, hoje teve hoje teve protesto porque nesse tiroteio mataram um morador. E aí, hoje eles fecharam a rua, hoje foi o motivo de eu chegar atrasado aqui, porque não tinha como chegar. Porque eles fecharam a rua. E a última madrugada, acho que foi sábado à noite, rolou muito tiro. E é um barulho comum, que não tinha antes de me mudar pra cá, pro Rio, porque eu morava em São Gonçalo. Eu morava distante de favela. E agora eu moro mais próximo, na verdade na frente, assim. E rola muito tiro, né? Morava no Fonseca constantemente também. Era bem assustador. E assim, um atrás do outro, e você não sabe se tá muito perto ou tá longe, e os barulhos são bem agudos. E você começa a diferenciar também as armas, né? Que existem certas que é o fuzil, que um som é mais grave, às vezes tem a pistola que é mais levinha, mais aguda. É uma loucura. Eu tava numa gravação uma vez lá na... Ai, meu Deus, Anaia, lá no São Gonçalo. E aí era isso, a gente tava gravando de madrugada, uma hora começou um tá. E aí tinha um segurança que acompanhava a gente, na hora a gente falou, será que a gente para, será que não? Mas ele tinha a noção perfeita, assim, de que tudo tava acontecendo do outro lado da montanha. Ele falou, gente, relaxa, é tudo do outro lado, tipo... E acontece muito pelo eco também, né? As montanhas, elas têm essa parada de jogar o som pro centro. A geografia. Nossa, pensei que agora que o som do tiro é muito louco, porque ele também está associado com a memória, né? Então, tipo, você acaba se tornando uma coisa mais sensorial, tipo, porque você sente o som e aí já vem aquele sensação de medo, aquela ansiedade, assim. Então eu tenho a sensação que o tiro vai pegar a qualquer momento na minha casa, assim, sendo que não tem como, né? Mas tem sempre a sensação. Eu lembro também quando começam os tiros, na minha casa, com minha mãe, eu tinha que abaixar, assim, eu tinha que descer pra não pegar uma bala perdida. Eu acho que uma das estratégias da guerra é o barulho, né? É pensar de que é muito usado, né? Tipo, as grandes bombas, os grandes sons. Tem tipo, eu não lembro agora qual é o nome da explosão, mas tem tipo a explosão mais, sei lá. Abaixar. Alô. Uma das explosões maiores, assim, que tem... que já foi analisada, assim, é tipo um dos sons de guerra, assim, um barulho de alguma bomba atômica, assim. E pensar que também a bomba ela vai atingir uma certa parte que vai ficar destruída, mas o som ele chega no redor muito maior do que a própria parte que é atingida. E às que vezes é esse parece medo, né? que o som ainda é mais assustador do que a própria explosão, né? Porque se você for explodida, você não vai conseguir escutar mais nada, né? E uma coisa que é interessante de pensar nessa coisa do som é o tamanho da onda. Porque se a gente está falando de onda média e onda aguda, são coisas tipo muito milimétricas. Mas quando a gente começa a falar de grave, são ondas do nosso tamanho. Então por isso que as bombas atômicas, elas são tão... elas carregam tanta energia, né? Tem tanto poder de destruição. Porque são ondas gigantescas que vão, tipo... Não é apenas a pólvora, né? Não, é muito mais. Também. É muito mais. Só também voltando pro bairro, no meu bairro, é uma pegada... não é uma proposta de subúrbio, foi um espaço que foi loteado, então foi entregue a pessoas que tinham um concurso público e etc. Mas aí a galera vendeu porque era meio distante. Então é um bairro de casas, não tem necessariamente favela, já teve, os milicianos tiraram, os policiais que moram ali tiraram a favela, o tráfico no caso, né? Mas ainda tem esse espírito muito bairro de subúrbio, de botar o som alto, sabe? Do conquistar aqui meu espaço. E um por cima do outro, Exatamente. E aí minha vizinha, ela acorda sempre com uma música que eu já aprendi, que é... Pra te dar forte, na morte, é pra você vencer, é pra você... Deus está te ensinando a ser forte. A morte. Nossa, todo dia eu aprendi. Eu aprendi realmente com ela. Nunca ouvi essa música na minha vida, além dela. Eu sou essa vizinha. E é engraçado que às vezes eu tô tocando um louvor de um lado e outro vizinho tocando um funk, e automaticamente já faz um grande remix, assim, de todos os sons. É isso, a gente já remixa, a gente já faz esse trabalho do remix, tipo, cotidianamente, assim, a gente é atravessado por muita coisa e a gente já vai organizando tudo de uma maneira a ser mais simples pra nossa cabeça, sei lá, pra gente entender tudo, né? Codificar tudo, dar conta de tudo.
uma coisa interessante sobre o que a gente vai fazer agora com os gravadores é exatamente isso. Pensar que o processo de escuta da máquina, ela funciona de outra maneira completamente diferente, porque ela não tem nenhuma referência, né? Tipo, quando a gente vai pra rua, a gente já sabe o som do que a gente vai ouvir, a gente já sabe o som do carro, o som da buzina. Então, meio que a gente já não ouve, né? De alguma maneira, a gente já tem aquilo, a gente vai prestar atenção em outras coisas. E com o gravador, o exercício do gravador, ele é muito pra isso. Pra gente, através de uma máquina, conseguir prestar atenção em outras coisas e ensaiar uma limpeza dos nossos ouvidos, assim. Começar a separar mesmo os sons. Então, lá perto de casa tem um baile também, agora que eu lembrei. E é muito bom ouvir o grave do baile, assim, porque é muito perto da minha casa. E a janela tremia, assim, com o grave, assim. Parecia que eu tava dentro do baile. E às vezes eu ficava assim, gente, quero ir pra lá. Vá. Tipo, tá Vamos me lá. chamando esse som. Gente, uma vez eu fui pra um baile, eu era muito criança e eu acho que eu desmaiei por causa do grave, assim. Tipo, foi uma coisa que me entrou tanto em mim, assim, que eu perdi a força. Eu tava com minhas primas, elas tiveram que me levar embora, foi muito louco. Que tudo. Uma boa experiência. Mas era o grave, tava tipo assim, era um Machuca, paredão, né? paredão. Você sente mesmo, é muito físico, O né? grave ele é físico, né? É isso, é uma onda do seu tamanho te empurrando, assim, é realmente o E físico. os paredões de som é exatamente essa proposta, né? Jogar essa onda. Se uma de uma caixa, sei lá, normal, dessa na vertical, já chega na nossa altura, imagina um paredão, né? Imagina um paredão. Nossa senhora. Mas acho que esse é o propósito, né? Com certeza. É, chegar lá na casa da Bahia, sabe? É, chegar lá na janela dela, fazer tremer lá. Piedade? É verdade. Eu acho que escutando, tipo, você perde um pouco da noção da rua, né? Então pode ser até um pouco perigoso. E aí não sei como a gente vai se organizar. Acho que ainda pode ser em dupla. Só diminuir um pouco essa... Quê? Tranquilo. É, Perigoso não. A E rua tem que é a bem... praça aqui, Só né? o trânsito mesmo, assim. O risco de ser atropelado. então, é isso. Mas aí vai ser uma bela gravação também, né? Imagina. Eu tava lembrando de outro som, tá gravando ainda? Tá, vem. Com o som do trovão, né? Quando eu soube dessa informação, eu fiquei chocado, né? Porque você escuta, você vê o raio, acho que é isso, né? Você vê o raio, aí você conta o tempo Até chegar. até chegar e você mede a distância que caiu o raio. Isso é babado. Uma loucura assim. E ao mesmo tempo eu nunca vi um raio tão perto. Mentira, às vezes uma montanha. E não é necessariamente próximo ao ponto de você estar ali a 1 metro de você. Mas é pelo menos, talvez, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 30 quilômetros, talvez. Que já é bem diferente de sei lá. Aí eu não tenho muita dimensão dessas coisas. Tipo no outro bairro, sabe? Porque você vê o raio no outro bairro, e aí até ele chegar ao sol. Mas, tipo assim, se você vê o raio no seu bairro, já é muito mais rápido, sabe? Sim. Mas ainda é distante. É muito louco. Eu acho que uma vez já eu achei que o mundo ia acabar, quando eu tava morando em BH. E foi isso, começou uma tempestade muito forte. Então era tudo com muita neblina. Então, tipo, todos os raios acendiam. Era isso, era uma festa, assim. Como acendia uma luz, como era só fumaça, então acendia tudo, assim. E aí, mais uma vez, eu morava perto de um avenidão, começou a explodir uns geradores na avenida. E essa explosão gerava uma luz que era nada natural, assim. Acendia um ciano, sei lá, um azul ciano, muita chuva, muito barulho, fazia tipo um... Não parecia coisa explodindo, era... Falei, fudeu, mano, agora eu vou morrer. Falei, uma hora vai passar uma vaca voando. E assim, começou a chover granizo, tipo, batendo no vidro da janela. Eu falei, vai quebrar tudo, o prédio tava esperando passar, assim, de fato, alguma coisa muito pesada. Mas furacão. passou, foi meio furacão, assim, foi bem assustador. Nossa, E muito às vezes lindo. O som ele é bem assustador. Sim, mesmo, né? sim. E eu acho que é isso, né? Quanto mais alto você fica, mais próximo do reboliço, né? Não sei. Porque aqui no Rio de Janeiro não tem tantas, assim, tipo aqui Rio de Janeiro como cidade, assim. Não tem tanto esses trovões, assim. Mas quando você vai pra serra, sei lá, você escuta sim. mais, né? Vamos pros gravadores, minhas lindas. Let's go!
Eu amei, tá amando aqui. Tá amando? Que bom, fui trazendo mais pertinho, né? Pra falar, ai, vamos. No podcast. Pode pá. Alô, galera do Pode pá, um beijo. Um beijo pra todos. Abraço. Tipo, você consegue trazer esse volume sem processar o som. Então, é tipo, gravar as coisas baixas. Tipo, tá na dúvida, vou gravar uma coisa, sei lá. Ou acho que vou me empolgar e vou aumentar o som durante, enquanto eu tô gravando. Ou você tá gravando com uma cantora e ela vai vir, tipo, coloca baixo, assim. Porque uma vez que estourou, não tem como salvar. É tipo um som estourado, é tipo imagem. Sabe imagem quando estoura? Perde, você não tem mais informação. Como se ficasse aquele branco do estourado, você não tem informação, você não tem como trazer de volta. Mas se tá baixinho, Mona, tá certo? Estourou, perdeu a informação. Você perde, não tem mais o que fazer, não tem mesmo, assim, não tem. Você vai lá, sei lá, fazer um monte de efeito, mandar pra alguém, mas assim, chique igual podia ser, não é. Mas aqui a gente pode, como é isso, é uma experimentação, então a gente vai poder colocar um pouco mais alto, uma vez que a gente vai estar na rua, pra ser imersivo mesmo, sabe? Depende do som, né? Tem uns que às vezes estouradão vai ficar legal. Sim, sim. Tipo, a gente tem muito, você vê, tipo, a galera do funk, uma galera, sei lá, do funk de São Paulo. Tipo, você vê, pega o mixer da galera, é tipo assim, ó, tudo no vermelho e, ó, o pau torando, o Mandela rufando, pá, pá, pá. E já é essa estética do estourado, sabe? Mas interessante, não sabia que tinha como ter esse controle do quanto de som entra. Tem, então, tem. Os gravadores, geralmente, eles têm um nível de entrada e você consegue controlar, assim. Esse daqui não é um que eu conheço bem, mas vamos lá, vamos ver onde é que é. Isso aqui é o volume do fone. Aí é isso, ó, ele tem esses aqui, por exemplo, ó, tem aqui ó, o Rec Level, que vai ser o volume da gravação, o volume que entra, diferente do volume do fone. Então, tipo, o volume do Rec aqui, deixa eu botar aqui no... Onde é? Seria aqui, né? Tem que... Ah, ele só vai... Esse é aquele que aperta uma vez, na segunda vez que ele grava, né? Aí Ó, quando aciona, ele começa a monitorar. uma coisa que a gente tem que perceber nesse gravador, e é isso, cada um vai ser de um tipo. Mas esse, a maioria desse, né, que a gente vai usar, eu acho que a gente pode usar 2. Pode ser. Uhum. É que é isso, esse tipo de gravador, ele é um tipo que eu acho, ele tem esse processo que é horrível, assim, se você está fazendo alguma coisa muito séria, que é, você apertou, deu o primeiro rec, ele vai estar monitorando, você vai estar ouvindo, mas não está gravando. Isso é, tipo, horrível. Isso é horrível. Mas até você apertar também não sai áudio nenhum. Mas é isso, aí com a medida que você vai usando, você aprende que você tem que apertar de novo para gravar. E para parar é o stop. Isso. Se você apertar de novo, ele faz a marca e não para de gravar. É. Aqui é outro Então, e aí é lembrar, aqui ele tá, a gente vai estar ouvindo o som, só que ele está no pausa. E se eu fosse gravar de fato, é a bolinha da gravação. Que é parar, bum, parou. Vai voltar de novo. Apertou uma vez, você começa a ouvir, pela segunda vez você começa a gravar. Então vamos dividir. Vamos fazer vocês duas? Pode ser. Vamos descer. Ah, eu posso tirar esse coisa? Com certeza. É só porque eu vou andar e a calcinha dela não é tão apertada. Mas agora... Oi? Vamos aqui, ó. Tinha que ser aqui, mas aqui não vai. Vai, Sombra. Não, tá aqui. Ah, é sempre um grande processo. Ah, isso foi a igreja? Foi. É. E aquele outro que tava rolando ali que parecia uma rezadeira assim? Era um começo de uma live que eu fiz pra uma rádio de Nova York. Era tipo, mas é um setzão, ele desembola no... Mas aquilo tu já pegou pronto ou tu captou a senhorinha falando? Não, peguei pronto. Ah,
pode É isso, era tipo um sample de uma música, é de uma... Vai ficando tipo uma miscelânea. Aham, aí eu vou juntando com um monte de coisa. Deixa eu jogar uns áudios aqui, gente, pra gente começar a entender o que que dá pra fazer. Era qual... 16. Abre direto o cartão? Oi? Abre direto o cartão? Tô. Ah, só pra liberar o cartão. Né? Ah, tá, é que eu não passei as coisas do cartão ainda. E é moda, mó maricona. Padre, nossa, sempre. Sempre. Secretaria de Igreja Católica. Sempre, elas se sentem muito com elas juntas. Eu também iria me sentir muito, eu amo. Elas são fáceis. Vou ter uma... Cara, tem umas que são fio de ouro. Tipo assim, brocado de ouro. Tipo assim. Às vezes você dá só uma segurada, você já consegue captar a programação um pouco melhor. E aí é isso, você tem que achar onde tem algumas coisas, né? Direto o som passa pelo buraquinho. O som passa pelo buraquinho e vai. Isso foi no início. Aham. Não, foi voltando, eu acho. Foi voltando. Queria umas coisas mais... Cadê? Eu não anotei, né? Aonde foi o negocinho que a gente fez com o ferrinho. Constela se é roubado ou não. Ferro. Dá pra ouvir tudo. Dá pra ouvir tudo. A gente gravando o elevador agora. Tá. É que tem umas coisas que estão bem baixinhas, outras mais altas. Peraí. Deixa eu já jogar esse reverb aqui no master. Desliga. Ele, tipo... Porque tinha os outros... É, ele deu um... Ele fez isso na coisa. Ó. Deixa eu ver como tirar no zoom. Tá vendo? Ele deu uma aumentadona no coisa. É como se ele pegasse tudo e fizesse... O que a gente vai falar. Ele vai fazer isso em tudo. Tá vendo? Criei tipo uma outra camada pro coisa sem nem fragar de tom. Eu nem sabia que tom ia dar, que nada, sabe? Eu trampo muito assim, de ouvido. Tipo, às vezes eu crio lá umas dissonâncias, às vezes eu até fico querendo saber que nota é pra criar o resto das coisas, mas muita coisa é assim, no ouvido. Ficou tipo ótimo.
Sim. de uma cena ali, assim, traz um suspense. E é isso, e não necessariamente você tá produzindo no Ableton, sabe? O chique é isso, você conseguir produzir onde você quiser, sabe? Onde você tiver o mecanismo que você tem acesso, seja no celular. Tipo, uma gata de BH outro dia, ela fez uma... Ela lançou lá um single, eu falei, nossa, amiga, que beat chique, quem fez esse beat? Ela falou, eu no celular. Falei, tudo. Um GarageBand. E o GarageBand ainda é bem chique, né? Mozinhas, eu acho que hoje é isso. Amanhã a gente se encontra lá no... O Plínio tem o endereço de amanhã, a Cris tem. É no centro, né? É no centro. Eu quero um e-mail. É. Eu tenho, Rua do cara. Rosário. É a Rua do Rosário A 129, gente né? tem de Ah, vocês têm no e-mail, bonitinho. E aí amanhã a gente começa bem diretamente no rolê do computador, se o Plínio salvar os Ableton lá pra gente. Joguei, hein, Plínio? Joguei, hein? Joguei a responsa. Leva esses arquivos pra gente, amiga. Vou levar, então. Aí... Então, descarrega aí os cartões. Deixa eu fazer isso de uma vez. Deixa eu salvar. No. Room. No. A gente foi tudo. Vocês falaram que a versão que tem do... Aquele trial de experimentar. Uhum. Daria pra trabalhar, mas não daria pra exportar, né? E se usar o projeto pra só salvar e mandar pro seu Isso que que eu pode tava exportar? Exportar o projeto. Mas como que a gente gravaria? Não, pelo salvar um tela que projeto. tem licença E abrir numa licença. É, sabe? Se desse pra salvar o projeto, Tá. igual a gente salva no Premiere quando a gente tá editando, e É. aí vai Eu acho que o exportar. problema é esse, tipo assim, você não consegue salvar o projeto. Ah, não dá pra salvar. Entende? Ele não É. te possibilita isso. Quando você fecha abre o aplicativo, o programa volta do zero. Ah, É tipo, experimente aqui, vê o que acontece, olha é aqui. bem só pra deixar na vontade. Não É existe bem pra você gente na comprar. vontade. O Pro Tools gratuito é melhorzinho. Mais amigável. É. Mais social, né? É. Tô aqui pegando, tá? Só um instantinho. Acho que vai estar tudo na 1, né? Ctrl C. E vamos lanchar, gente. Gravador 1. Já não pra lanchar no final, né? Oi? Deixamos pra lanchar no final. Né? Ah, sim, né? Senão a gente já começou tarde, já, senão... Não, talvez pausar no meio. Nossa. voltar. Qual é aquela gravação? Ih, acho Não, que- assim direto eu já não sei, né? E olha que eu tentei anotar algumas, né? Ah, a gente tá só na base do calor humano agora. Tá desligado? Esse é da... Ah, do microfone da caixa de som. É porque esse é silencioso no ar, né? Então nem escuta. Ele é feito pra chiruto mesmo. Eu só não formatei, você acha que eu formato? Hum. E aí, deu certo aí? Rolou demais. As experiências delas, Ctrl C. Então essa estrutura não fica nada, né? Essa estrutura que tá montada, né? Não. Tá tudo. Não vamos usar mais. Pô, tá tão bonitinho. Achei que ia sair, achei que ia só desmontar sexta-feira. Então, a gente volta pra cá com elas na quarta-feira. Agora? Aham. Acho que é a mesma estrutura? Mas se quiser deixar ligado, se não for usar pra nada, pode deixar ligado. De repente pode usar, né? Eu acho que é suave. Ah, vou deixar então. Se tiver que desmontar, desmonta na hora, é rapidinho. É, aí eu vou precisar, aí tem mais, aí vem 2 synths, que a gente precisa entender onde coloca eles. Isso, e aí vai precisar, talvez, Lá no estúdio, né? pra gravar, falar, eu vou gravar tal coisa específica. Tá ficou o tempo todo em pé aí? Oi? Ficou o tempo todo em pé aí? Não, a gente desceu.
A gente foi lá na rua, gravou um monte de coisa. Botava uma mesinha aqui e sentava aqui. Ah, mas eu já costumo ficar em pé, fico mais ativa. No joelho não tava aguentando. É, vamos ver até o fim de semana o que que rola. Plínio. Obrigado, querido. Vamos desmicrofonar?